Por que Abraão foi chamado para ser pai de multidões? O segredo está lá em Gênesis, onde ele fala assim, ó, porque Abraão ensinará a sua casa depois dele. Ensinará a sua descendência depois dele, que eu estou falando. Deus não escolheu um cara que ia pegar aquilo que ele ensinou, a verdade que ele falou e guardar para ele. Ele sabia que Abraão ia pegar toda a verdade de Deus e ela iria transferir para os seus filhos. Essa é a paternidade de Abraão. É justamente isso que fez com que Abraão... Deus falasse assim, cara, esse cara, o que eu ensinar para ele, ele vai transmitir para a próxima geração. Então não é apenas ele mudou o nome. Tem a ver com o fato do pai dele, né, ter negado o chamado, Tem, antes dele. Antes dele, né? Antes dele, o avô dele chamado Eber. Eber quer dizer aquele que atravessa. Por isso que dá origem à palavra hebreus. Os hebreus vêm de Eber. São aqueles que atravessam, são aqueles que saem da sua condição natural e vão para uma condição sobrenatural. Isso quer dizer Eber. Acho que ele não pegou ali. Então, quer ver? Então, quando o cara para pensar, Eber foi chamado para atravessar, para levar a família para um novo nível, mas não levou, estagnou. Aí vem Terá, e Terá, ao invés de pegar essa família e continuar o processo, para também. Aí então Deus fala, cara, eu preciso pegar alguém que não vai parar nele. Saca só, cara. Não vai parar nele, vai fazer o contrário. A partir dele, vai conduzir toda uma nova geração. Então ele chama Abraão para atravessar. Atravessar o quê? A sua vida cultural. Atravessar a sua linhagem paternal. Ele fala assim, sai da tua terra, atravessa, lerlerá, sai para teu próprio benefício. É sair para ti mesmo. Ou seja, rompa com essa estrutura familiar, com essa maneira cultural. E aí então isso vai fazer com que Deus fale assim, agora tu vai ser pai de uma multidão. Porque você conseguiu, você romper consigo mesmo. Então agora não para mais em você, agora é a partir de você. Mas eu vi uma história, pastor, que Nimrod foi no mesmo tempo de Abraão. E Abraão tinha um irmão. E aí o que aconteceu? Eles iam consultar sempre o rei daquela terra, acho que era terra de Abraão, era Terã, não sei. Sim, Arã. Arã, e aí quando eles chegaram lá, Abraão, o pai dele, consultava os mesmos deuses que Nimrod. Uhum. E Abraão não gostava disso. E aí Nimrod, o irmão de Abraão e o pai de Abraão foram até Nimrod. E Nimrod e o pai de Abraão falou para Nimrod que Abraão não estava rebelde dentro de sua casa. Não estava sendo, devota aos deuses de Nimrod. E daí Nimrod manda matar Abraão. Uhum. Só que Abraão foge. Isso é uma história... É uma história judaica. Judaica? É uma mitologia. Mitologia isso aí, não é algo que é falado da Leural. Sim. É? Leural? É. Tá no Talmud? Não, não tá. Não tá no Talmud? Não tá. Então é Cabalá. Isso aí é tipo uma mística judaica, né? Mas e esse tipo de história, a gente pode pegar essa base ou não? Então, são histórias que são... É como se fosse... Tem histórias da tua família que você pode contar pro teu filho, entendeu? Que são verdades que aconteceram, entendeu? Mas quer dizer que é uma doutrina isso? Não. Então a gente pode contar toda a história que tu consegue pegar, que nem tem lá o livro de Enoque, o livro de Jared. Tá escrito lá. Isso está escrito no livro de Jared. Aí o cara pensa, mas que livro é esse que não está na Bíblia? Então tu vai lá e procura o livro de Jared, ele vai te contar vários feitos que aconteceram dos reis. Entendeu? Que é como se fosse paralelo com as crônicas. Só que são atos que os reis fizeram que não serviriam hoje para doutrinar, para trazer uma direção. Foram atitudes de homens mesmo. Homem com homem, não foi uma direção de Deus. Tu vê na Bíblia que foi inspirado. Pô, aí Deus fala para Davi, ô Davi, faça isso. Então tá lá escrito. Mas e o que Davi fez na caverna? Que a Bíblia fala que ele preparou. Como foi o preparo daqueles homens? No escuro, no frio. Entendeu? Não está escrito. Mas isso serve de repente para inspirar? Serve. Para entender também. Então tem outros livros que contam essas histórias paralelas que servem para a gente entender o que aconteceu nos bastidores. Eu consegui entender mais depois dessa história o porquê que Deus escolheu Abraão. Deus chamou tanta atenção em Abraão. Sempre todo homem é avivalista. Todo homem que foi despertado por Deus, sempre. Ele foi um homem que saiu fora da sua cultura. Ele quebrou com o sistema. Todo mundo fazia assim, aquele cara foi lá e fez diferente, ele chamou a atenção de Deus. E isso fez Deus usar ele. Noé fez assim. Enoque fez isso. Enoque andou com Deus na sua geração. Foi o único que andou com Deus.
Então Deus falou assim, esse cara eu quero para mim. Noé era justo e reto na sua geração. Então Deus falou, esse cara eu quero para mim. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Esse cara eu quero para mim. Abraão não se dobrava às estátuas do seu pai. Esse cara eu quero para mim. Tá entendendo? Paulo, ele fala, esse cara eu tenho uma grande tarefa com ele, porque esse cara é um cara reto. Se esse cara entender quem eu sou, ele não vai mais tirar a espada de perto dele. Ele vai continuar fazendo a vontade dele ainda que morra. Fazer minha vontade ainda que morra. Então, todo homem que se levanta, os nazireus de Deus, os consagrados do Senhor, que se levantam para fazer a vontade do Senhor, eles chamam a atenção do Senhor.